dois, três. Ok, estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo. Você já viu que hoje aqui está maravilhoso, né? Você já aprendeu sobre o que é um pouquinho, né, das terapias integrativas, né? Você já aprendeu um pouquinho o que é constelação familiar, que é terapia floral, holística, hipnoterapia, Teta Healing e também sobre o enagrama, né, das personalidades, aqui com a doutora. E agora estamos aqui falando sobre depressão e ansiedade. Doutora, no último bloco, né, que foi o primeiro, a senhora estava falando sobre ansiedade e chegou a falar um pouquinho de transtorno. Então, o que é transtorno de ansiedade e suas diferenças em relação à ansiedade normal do dia a dia? Ótimo, perfeitamente. A ansiedade normal do dia a dia é como se fosse aquilo que a gente chama, né, de um friozinho na barriga, aquela sensação que você tem algo a fazer e que de repente você pode ter aquele senso de responsabilidade sobre aquilo e gerar um pouquinho de ansiedade. Muitas vezes por trás da ansiedade existe um pouquinho de medo e um pouquinho de insegurança, né? Todos nós somos seres humanos. O medo, ele sempre está por trás da ansiedade. O medo biológico é aquele que nos protege de situações que vão nos colocar em perigo real. Um perigo real. O que é um perigo real? Atravessar a rua com o sinal verde, vindo carros em alta velocidade. Isso é um perigo real. Então, esse é um medo, me colocar no meio da floresta, né, no meio dos animais, sem ter nenhum preparo para isso e sem estar protegida de nada, posso ser devorada por um animal. Isso é um medo real. Então, esses medos, eles são biológicos, naturais, benéficos e necessários. Assim como a criancinha, o bebezinho, a criancinha pequena precisa aprender que não pode botar o dedinho na tomada, porque senão pode levar um choque. Esse é um tipo de medo que é necessário se ter, de autopreservação, né? Inclusive, por exemplo, uma empregada doméstica, por exemplo, quando vai fazer aquela faxina no 20º andar, se ela não sentir medo, muitas vezes existem acidentes de trabalho porque aquela pessoa é destemida demais, né? Fazendo aquela faxina na janela e tal, de repente sofre uma queda. Então, assim, alguns medos são benéficos. A grande questão do excesso de medo da ansiedade, quando a ansiedade vai criando um nível mais patológico, é quando a gente entra, né, num buraco escuro de um medo surreal, irreal, exagerado e ilusório, né? O medo de que eu não vou dar conta, muitas vezes você já sabe que você tem uma capacidade de algo, você já faz aquilo por um tempo mas você fica naquela. Existem pessoas que têm muita timidez, por exemplo, né? A Sim. timidez, geralmente por trás da timidez existe uma ansiedade. Então, já o transtorno de ansiedade generalizada, ele já vai ser diagnosticado, de preferência por um psiquiatra, né, a partir de um conjunto de sintomas, inclusive físicos. Essa pessoa ela já vai falar de uma forma exacerbadamente acelerada. Essa pessoa ela vai bater pezinho quando ela estiver na consulta com o psiquiatra, se balançar o corpo. Essa pessoa muitas vezes ela já tem uma pequena falta de ar da ansiedade, porque é como se ela não conseguisse respirar o suficiente, né? Ela tem um excesso de pressa, ela às vezes não vai ouvir o outro, ela vai falar, não vai ouvir o outro. Ou, de repente, ela tem que estar ali fazendo aquilo, ela já está olhando no relógio, porque ela já quer estar fazendo outra coisa, ela não vai ter aquela paciência dentro daquela circunstância. E ela vai ter um sofrimento a mais, como sintomas como uma insônia, a ansiedade gera muita insônia em muitas pessoas. Ela vai ter sintomas, aí se isso aumentar, isso pode gerar, por exemplo, uma síndrome do pânico, tá ok? Mas geralmente as pessoas muito ansiosas são impulsivas, inseguras, e precisa se trabalhar esse medo que exacerbado que tem por trás dos seus sentimentos. Entendi, doutora. E o que diferencia a ansiedade normal da patológica? Então, o que diferencia é isso. Quando você tem um trabalho para realizar, você tem um senso de responsabilidade sobre ele, você sente aquela pequena ansiedade,
né? Vamos supor, todos os dias é natural que a gente acorde com uma pequena ansiedade. Porque, por exemplo, se você não tiver nenhuma ansiedade, você pode ser também tão vagaroso ao ponto que você vai perder o horário do metrô, o horário do trabalho, vai chegar sempre, né, no seu tempo, né, realizando o seu tempo das coisas. Porque nós precisamos sempre desse diálogo entre o nosso tempo e o tempo do outro, o nosso tempo e o tempo da sociedade. Então, por exemplo, um horário marcado. Se você tem um horário marcado, ou um compromisso com uma data marcada, um prazo, um advogado. Um advogado, ele tem um prazo para entregar uma petição e etc., né? Se ele não tiver aquela pequena ansiedade para dar conta daquele trabalho, para estar naquele horário, naquela audiência e etc., ele, de repente, pode se tornar negligente dentro do seu trabalho. Então, a ansiedade normal é esse leve medo, né, que pode ser, na realidade, um senso de responsabilidade sobre tudo que se tem que dar conta dentro dos compromissos da vida. A ansiedade generalizada até paralisa. A pessoa ela não faz, ela não vai fazer, porque ela já tem tanto medo de que aquilo não dê certo, que ela já nega. Muitas vezes ela recusa convites, muitas vezes ela deixa de ir a um local com medo de que percebam que ela está com sintomas ansiosos. Muitas vezes ela deixa de crescer, de fazer algo por si mesma, Então, ou ela doutora, acaba criando muita irritabilidade, gerando muitos conflitos com as pessoas devido à sua ansiedade exacerbada. entendi. O que a senhora está falando, então, eu já ia até lhe fazer uma pergunta sobre isso. Se uma pessoa acha que pode sofrer de transtorno de ansiedade, o que ela deve fazer, então? Daí, tanto no transtorno generalizado, eles podem ser caracterizados, né, por preocupação excessiva, junto com o transtorno do pânico, como a senhora falou, com crises súbitas de mal-estar, ou alguém, tipo assim, a fobia, né? Esses são sintomas para ser identificados e para verificar aqueles presentes, né, no transtorno de ansiedade? Só me fala o finalzinho de novo, por favor, se esses são Não, sintomas. não. Se são sintomas que podem ser identificados para verificarem com aqueles presentes no transtorno de ansiedade. É, são transtornos diferenciados e parecidos, tá ok? São Sim. nuances, Mas não então são iguais, né? não são iguais. Até para os próprios médicos diagnosticarem, muitas vezes eles precisam de vários encontros para chegar àquilo que é o ponto, senão pode haver até um diagnóstico errado, tá? Então, assim, a síndrome do pânico, eu vou falar um pouquinho da síndrome do pânico, ela já traz maiores consequências físicas, maiores sintomas físicos, que é quando o coração dispara, as mãos ficam geladas. Uma pessoa pode parar no pronto-socorro com aquela sensação de que está até infartando, tá ok? Quando vai fazer os exames de coração, essa pessoa não tem nada no coração. Então, o que que ela teve? Síndrome do pânico, muitas vezes. Muitos dos cardiologistas estão encaminhando essas pessoas para psiquiatras e para terapia, justamente porque percebem que fisicamente aquela pessoa não tem. Muitos deles já estão orientando essas pessoas, Às tá? vezes também uma decepção pode levar a isso, a pessoa ter uma Muito. decepção, esperava algo no trabalho, e de repente, naquele dia ela contava de ser ela, e de repente foi o outro que foi promovido, foi o outro que foi chamado, e isso gera, ela pode até, coração, e quando chega ela faz o exame não é nada. Exatamente. É, as frustrações, né, como eu até comentei pelo olhar da psicanálise, as frustrações, as decepções, aquilo que a gente não deu conta de materializar do nosso desejo, é algo que a gente tem que aprender a lidar, a ter aquele equilíbrio e aquela resiliência com situações assim. Mas quando a gente é pego de surpresa, ou quando a gente não tem uma estrutura psíquica ou emocional, ou dependendo do nível da perda, né? Existem perdas e perdas, né? Frustrações e frustrações, dependendo do nível da perda,
aquela pessoa pode chegar a estágios avançados de todas essas patologias. Agora, a grande questão da síndrome do pânico, que é um diferencial, é que ela não tem hora para acontecer e ela não tem uma causa exatamente daquele momento da vida da pessoa. É isso que intriga todos os especialistas, né? Porque a pessoa tem uma sensação de quase morte, vem o medo da morte muito grande, ela tem medo do medo, o medo é tão grande que ela sente medo do medo. Dentro da nossa área a gente usa esse termo, medo do medo. A pessoa tem medo até de sentir medo. A pessoa tem medo de ir para a rua e de disparar o coração e começar a suar. É uma sensação muito estranha que a pessoa tem, como se ela estivesse desorientada, muitas vezes, na rua. E aí você vai dizer assim, o que aconteceu? O que aconteceu antes? Você sofreu um luto recentemente? Você teve uma decepção recentemente? Isso. Muitas vezes não. Muitas vezes não houve nada, nenhum gatilho, muitas vezes essa pessoa não tem uma fobia. Por exemplo, isso não foi um gatilho de uma fobia. O que é uma fobia, por exemplo? Uma pessoa ela pode ter uma fobia de andar de elevador. Ela pode ter uma fobia de cobra, uma fobia de rato. São inúmeras as fobias. Né? Então a pessoa sabe do que ela tem medo. Tem de Ela altura, sabe né? de Existe a de altura, é altura. muito comum, verdade. De velocidade, de altura. Essa pessoa ela sabe do que ela tem medo, tá ok? A pessoa que tem a crise do pânico, ela não sabe do que ela tem medo. Podemos chamar isso, doutora, de insegurança, medos irracionais ou a preocupação em excesso? Isso aí são até sintomas que levam isso tudo à ansiedade e, por que não, à depressão? Sim, sim. É, todos esses transtornos têm um pouco de tudo isso, tá ok? Medos irracionais, como eu coloquei antes, né? Saindo daquela coisa natural e de preservação que o medo traz, porque o medo traz um sentido de preservação, mas é quando você começa a fantasiar situações que não são reais, mas que você tem aquele medo. E outros casos, esse medo ele é tão acumulado, ele vai acumulando no corpo de tal maneira que a pessoa ela vai ter as demonstrações desse medo, só que a causa ficou lá atrás. E é por isso que é muito importante a pessoa procurar um terapeuta. Porque muitas vezes ela está com todos esses sintomas e não tem nada daquele momento da vida, né? A pessoa com síndrome do pânico também sente muita falta de ar, né? Algumas delas sentem desconforto abdominal, né? Vem com questões do sistema digestivo, digestório, medo de enlouquecer, medo de morrer, né? Uma sensação, né, de vazio, de insegurança, que algo de pior pode acontecer a qualquer momento, tá ok? Então, a síndrome do pânico, ela é como se fosse assim, uma evolução de uma ansiedade, de um estado de ansiedade. Entendi, doutora. E segundo a OMS, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E o que leva a pessoa à ansiedade? Eu gostaria que a senhora respondesse para mim em linguagem bem simples e, ao mesmo tempo, o que ela fazer para não ficar ansiosa, que é difícil, né? Já vamos para como resolver, né? Como aos poucos resolver, né? Então, de fato, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso é preocupante. Com a pandemia, isso ficou um pouco pior, né? Isso ficou assim mais exacerbado, e nós precisamos olhar para isso. O que pode levar a uma pessoa a ficar ansiosa, né? Tanto situações externas quanto o próprio sentimento e o pensamento e a forma de lidar com as situações externas. Porque muitas vezes a pessoa chega com aquela sensação de que tem algo acontecendo fora que está me deixando ansioso, mas o tempo todo o que acontece fora me deixa ansioso. Então, às vezes, essa pessoa também tem por trás um perfeccionismo dentro do seu traço de personalidade ou de caráter, um perfeccionismo exacerbado, né? Não aquele sentimento de querer fazer as coisas bem feitas, mas aquilo de que eu quero me autopunir se eu errar, de não aceitar os meus erros, de não aceitar os erros dos outros.
Existem algumas características de personalidade, algumas literaturas já falam sobre isso, de pessoas que têm essas síndromes, como, por exemplo, uma necessidade muito grande de controle sobre as coisas, de controle sobre si mesmo, sobre os fatos do mundo, sobre o outro, sobre o seu cotidiano, e a gente sabe que a vida a gente não pode controlar, né? Claro que a gente tem que ter um pouco de planejamento, por isso que eu digo, né, aquela pequena dose de ansiedade é aquela pequena dose do controle que eu vou dar conta, né? Eu preciso buscar controlar, por exemplo, meu tempo para pegar o metrô na hora certa para conseguir chegar no meu trabalho na hora certa. Um exemplo, né, esporádico que eu estou dando. Mas eu não posso querer controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, como o outro age. Eu não posso querer controlar todos os meus resultados. Eu queria tirar 10, eu tirei só 9. Eu não posso querer sempre tirar 10. Eu não posso achar que o mundo tem que ser do jeito que eu quero. Infelizmente, existe esse traço, sabe? As literaturas já falam sobre isso. É uma forte pressão emocional, psíquica, que o ansioso sente, né? Mas quando isso chega num grau muito exacerbado, como por exemplo a síndrome do pânico, essa pressão ela é algo que já faz parte daquela mente, daquele jeito de ser daquela pessoa. Né? Não são exatamente as pressões externas, mas o que ela permite de pressão de si mesma para consigo mesma e do outro. Muitas vezes, pastor Davi, essas pressões também vêm das relações que essas pessoas tiveram na infância, até com os pais ou com outras pessoas ou na escola, em que se sentiram muito pressionados a serem os melhores na vida, né? Em que se sentiram muito pressionados a dar conta de tudo, e isso gerou uma instabilidade, uma insegurança ali no traço de personalidade desse indivíduo, em que ela, no fundo, ela não tem aquela autoestima para ela sentir que ela vai dar conta. E isso acaba gerando uma pressão interna muito grande, né? Muitas vezes até uma preocupação excessiva com a opinião do outro, com o sucesso, com dar conta de tudo, da vida e etc. E como Entendi, doutor. resolver, né? Que o senhor falou, né? Como resolver? Então, é um longo caminho, mas o primeiro passo, eu vou dar só assim pequenas dicas para iniciar. O primeiro passo é não sentir vergonha do que está sentindo e se permitir um olhar terapêutico, ou seja, buscar ajuda. O segundo ponto, né, dentro dessa ajuda, aí tem várias abordagens. Eu, por exemplo, trabalho com a abordagem da escuta e a abordagem das técnicas. Então, essa pessoa que tem, por exemplo, uma ansiedade generalizada, ela vai vir para mim e eu vou iniciar com ela com a análise. Então, eu vou ouvi-la, ouvi-la, ouvi-la e ouvi-la. Depois eu vou começar a dar os feedbacks para ela ou as perguntas reflexivas, para que ela possa refletir sobre aquele jeito dela de pensar, sobre aquelas circunstâncias que ela está colocando a sua queixa, a sua dor. Eu vou repassar para ela, né, aquela situação de uma maneira que ela possa ir olhando por outros pontos de vista, se assim for possível. E também, ao mesmo tempo, aplicar técnicas, né, que a gente chama até de psicoterapia breve, né, que é para que a pessoa ela possa sair melhor daquela sessão, técnicas que ela possa também utilizar na casa dela. Eu gosto muito de utilizar, nem está aí nessa minha questão do meu currículo, porque é algo muito breve, uma técnica breve, não é exatamente uma formação. É o EFT, mas salva muitas situações de crise. Chama-se EFT, né? São letras mesmo iniciais de palavras em inglês, que é uma acupuntura sem agulhas, são alguns toques e algumas afirmações positivas que vai se fazendo, né? E que esses toques em alguns pontos de acupuntura do corpo, a própria pessoa vai fazer esse toque, né? Nós chamamos, tem o ponto karatê, tem no alto da cabeça, abaixo dos olhos, abaixo da clavícula. E a pessoa vai fazer aquela sequência, né, das batidinhas, né, nesses pontos, repetindo a frase. Por exemplo, se for para trabalhar a ansiedade, apesar dessa ansiedade que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente, completamente.
Pastor Davi, você sabe que o que está por trás de tudo, de quase tudo, né, das questões emocionais e psíquicas é a nossa falta de amor próprio. Então, assim, a gente precisa sempre afirmar, não é uma questão de amor próprio para uma vaidade, mas sim uma coisa que venha de dentro para fora, que faça com que a gente se sinta, né, uma pessoa no mundo que é capaz, uma pessoa no mundo que é importante, buscar esse sentido dessa importância do ser, mas não é do ter, né? É do ser. Porque do ter, eu só vou ser importante se eu tiver muitas coisas. Aí eu sou um grande empresário, vem a pandemia e eu tenho uma falência, então eu já não sou mais importante. É a importância do ser e não do ter. Né? É a importância da existência humana. Costumam dizer, né, que até meu sogro dizia uma frase, que no céu vai quem merece, na terra vale quem tem. Então, muitas das vezes as pessoas se aproximam da outra pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então, isso é muito triste, isso é lamentável, né? E, doutora, a ansiedade gera muitos sintomas físicos? Muitos, muitos, né? Então, eu já especifiquei alguns, vou falar de mais alguns. É, que a senhora É, falou até alguns, mas mais no lado é, físico da pessoa, né? Agora, assim, físico, que vai físico, atrapalhar ela, vai pode atrapalhar o dia a gerar mãos dia. geladas, pode gerar o corpo se balançando, né, o pezinho batendo, a pessoa está no consultório esperando o dentista, o horário do Aquele dentista. conhecido tique nervoso. Isso. Aí fica aquele pezinho batendo, pode gerar até o tique nervoso. O tique nervoso ele é até mais profundo do que esse pezinho batendo, porque o tique nervoso é algo incontrolável. Esse pezinho batendo, por exemplo, é uma coisa que se vê alguém de fora e disser assim, por que você está ansioso? A pessoa ela pode parar até na hora de bater o pezinho, porque ela vai tomar consciência de que ela está ansiosa, porque até ali ela estava inconsciente. Já o tique nervoso é quando você tem uma alteração no sistema nervoso que vai gerar, por exemplo, o olho. O olho pode começar, o meu olho direito, ele começar a dar umas leves batidinhas, 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 tremores, pequenos tremores, e aquilo ser incontrolável. Né? E eu não vou saber quando vai parar aquele tremor, uma hora para. Então, isso, por exemplo, é um tique nervoso. Tremores Pela também fala também, na né? A mão da pessoa pode pessoa. ter a ecolalia, né? A pessoa pode gerar até, pastor Davi, uma gagueira, né? Por Entendi. trás de todo o gago existe uma ansiedade muito grande, né? Então, gera tremores, falta de ar, dor no peito também, doutora? O dor no peito, a pessoa já está avançando para uma síndrome do pânico. É bom ela procurar o mais rápido possível uma ajuda terapêutica. Sim, que a dor no peito, taquicardia, muitas das vezes não tem nada a ver com o cardiologista, né? Exatamente. Justamente é a ansiedade, né? Então é onde a pessoa tem que buscar e O que é muito correndo, né? comum no ansioso também é o enrijecimento muscular. É muito comum também sentir uma fadiga, né? Porque essa falta de ar gera essa fadiga. São inúmeras as possibilidades, né? Também na fala, na linguagem, na hora de se expressar, essa pessoa faz isso com muita pressa. Entendi. Então, queridos ouvintes, vocês que estão nos ouvindo, né? Já aprendemos muita coisa sobre ansiedade. E vocês saibam que em 2017, né? Em 2017, a foi feito um estudo, né, mundial que a ansiedade atingiu 264 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, só no Brasil foram 18 milhões de pessoas, né? Então, o que faz uma pessoa ficar ansiosa, vocês já viram aqui. E a doutora também já falou, mas eu queria só para lembrar o nosso público, né, quais os tipos de ansiedade, né, para que ela possa fazer. Que a senhora já falou aqui um pouquinho do TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada, né, que gera assim, mas eu queria que a senhora falasse justamente qual é o tipo de ansiedade e o estresse pós-traumático, que Ótimo. vem até o toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo e as É. fobias que a senhora já falou, né? Existe o TAG, existe também o transtorno depressivo ansioso. Existe um transtorno que você mistura, que é um transtorno misto, a depressão com a ansiedade.
isso sendo, né, diagnosticado. Existe o estresse pós-traumático, porque aí o estresse pós-traumático aconteceu algo traumático que logo de imediato essa pessoa gerou uma série de crises de ansiedade que estão diretamente relacionadas àquilo. Eu vou dar exemplos práticos. Uma situação de estupro, uma situação pós-guerra, né? Uma situação, até tem se falado bastante na pandemia, gerando um estresse pós-traumático, tá? Algumas situações da pandemia, principalmente pessoas, por exemplo, que trabalham dentro do campo da saúde, que veem pessoas morrerem todos os dias em situações muito difíceis, né? Relativas a isso, que aquilo ali pode acabar gerando um trauma. Então, o estresse pós-traumático ele vai estar sempre relacionado a um grande trauma, né? E esse grande trauma, ele vai gerar aqueles sintomas de estresse. Então, é diferente da síndrome do pânico, que é aquilo que você tem os sintomas e você não sabe de onde vêm aqueles sintomas todos. É muito Entendi, diferente. doutora. Eu só vou pedir a senhora parar só um pouquinho para a gente ir para o nosso break, mas a gente volta já já, terminando a parte de ansiedade, para nós entrarmos, queridos ouvintes, só na parte sobre depressão. Voltamos já já. Segura aí, divulgue para seus amigos.